Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta segunda-feira. 1 hora de debate sobre a barbeiragem do técnico Abel Braga e sobre as polêmicas da arbitragem do jogo Grêmio e São Paulo. Em seguida, a gente dá os canais da sua participação. Um destaque agora do Gonçalo Cirne Lima, direto da redação. Alô, Gonçalo, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E por falar em arbitragem, saiu agora a arbitragem do meio da semana para os jogos da dupla e também os árbitros gaúchos na rodada. Marcelo de Lima Henrique, o carioca apita Grêmio Esporte. O Ricardo Marques Ribeiro, aquele que não deu o gol do Goiás contra o Santos, será o árbitro de Inter e Chapecoense. Ainda estão na rodada o Leandro Voaden, que vai apitar Cruzeiro e Corinthians, o Jean-Pierre Gonçalves Lima, que apita Santos e Bahia, e para fechar o Fabrício Neves Correia, que apita o jogo entre Botafogo e Palmeiras. Obrigado, Gonçalo. Você de casa participa do nosso debate. Alô, Roberta, boa tarde. Boa tarde. Pois é, né, Meneghetti? A rodada não foi nada boa para a dupla, então a gente quer saber a sua opinião. Participe com a gente através do nosso Twitter, @donosdabolaRS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. A gente está aqui esperando. Era o jogo para mostrar forças, o jogo para se apresentar ao Cruzeiro como principal adversário. Era. Abel Braga estragou tudo, mexeu no time e o Inter jogou apenas 45 minutos. Veja como foi. Abel surpreendeu. Escalou Valdívia no lugar de Alex. Valdívia vem jogando muito bem, vem entrando muito bem. O Valdívia ia me dar uma característica mais parecida com o Sacha do que o Alex. O Alex pelo lado esquerdo é para compor, não para ficar um jogador agudo. Alex, o Abel começou o jogo muito atrás, te tirou do time, te colocou depois, com uma opção que deixou o Inter um pouco mais recuado. É que o time deles é complicado, você tenta criar algumas situações. A gente recuou, mas tendo 3 homens, pelo menos esperando uma roubada de bola para o contra-ataque, que era a ideia. O começo do jogo a gente segurou um pouco, depois começou a trocar a bola e saiu o gol deles em seguida, daí já acabou atrapalhando. Sem o meio em campo, o Cruzeiro dominou o primeiro tempo. Em uma falha de Arangues, Marcelo Moreno roubou a bola e abriu o placar. A reação do Inter foi quase imediata. Arangues cruzou e Rafael Moura tentou de cabeça. O segundo gol da Raposa veio em seguida. Everton Ribeiro cruzou e Marquinhos, livre na área, marcou o segundo. Eles começaram forte como nós imaginávamos. Íamos esperar para dar o bote na hora certa, mas lamentavelmente sofremos 2 gols que quebra qualquer estratégia. Na segunda etapa, Alex entrou no lugar de Wellington. O time reagiu. Esta cobrança de falta de D'Alessandro, por pouco, não resultou em gol. Aos 5 minutos, Juan derrubou Marcelo Moreno na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, William isolou. Em seguida, Alex acertou um chute de muito longe e descontou para o time de Abel. O Alex, inclusive, para vocês, era um jogador praticamente descartado esse ano, né? E o Alex hoje se tornou uma peça importante. É justamente porque eu conheço muito bem. As chances continuaram para os dois lados. Nesta jogada, Marquinhos parou em Dida e este chute de Alex apenas assustou. Fim de jogo e vitória do Cruzeiro, que abriu 9 pontos de vantagem em relação ao Inter, que se distanciou da briga pelo título. Muito mais complicado, não tenha dúvida disso. Porque para todo mundo faltam 12 jogos, para o Cruzeiro faltam 9. Né? E você tem que contar com tropeço e tem que contar com vitória da tua equipe. Não está terminado, mas que a vantagem aumentou e muito, aumentou, não tenha dúvida. Que barbeiragem! Diga lá, Ribeiro Neto. Cara, agora é o momento Sky. E hoje aqui assinar a Sky, o pacote de destaque para baldaço, essa aqui tu não pode perder. Vamos ver. O pacote de destaque ganha 5 benefícios de uma só vez. 5 benefícios de uma só vez. Ganha ponto adicional, ganha pacote do Gauchão 2015, ganha acesso aos Jogos da Libertadores da América 2015, Copa do Brasil 2015 e 50% de desconto na adesão. É a promoção 5 em 1. Promoção 5 em 1, Marcelo Gama. Diga lá. Boa tarde, grande Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. É verdade. Hoje a promoção tá demais. 5 em 1. Com uma assinatura você ganha 5 benefícios. Olha só. Ponto adicional, isento de mensalidade, pacote do Gauchão 2015, Libertadores 2015,
Copa do Brasil 2015 e mais 50% de desconto na adesão. Sabe quanto vai custar a Sky para você? Adivinha? Só R$60. Com R$60 você está na Sky, é isso mesmo. E mais, o valor mensal para ter tudo isso equivale a um ingresso da Arena do Grêmio ou a um ingresso do novo Beira-Rio. É a promoção 5 em 1. Com uma assinatura, leva 5 benefícios, Ribeiro Neto. Eu tenho a seguinte sugestão, amigo ou amiga, um amigo, né? Essa é pro amigo, né? Seja um pouco egoísta, pense só em você. Essa promoção 5 em 1 é contigo, meu bruxo. Assine a tua Sky hoje e garanta já 5 benefícios de uma só vez. Ligue 0800 009 6969 e consulte as condições. 0800 009 6969. Sky é você sempre à frente. Essa promoção do Departamento de Esportes da Bandeirante vai fazer muito sucesso, tem certeza. Não dúvidas. Tudo bem, o Abel perdeu o Sacha. Colocou o Valdívia. Encerrava aí, tava bem, tá. Perdeu também o Wellington Paulista. Rafael Moura, 9x9, tá ótimo. Aí ele inventou. Em vez de mexer numa posição só, não estou desconsiderando o centroavante, que era a saída do Sacha machucado, talvez ele jogue mais esse ano, e entrada do Valdívia, ele colocou mais um volante, retirou o Alex e mexeu em mais uma posição, porque ele mudou o posicionamento do Arangues em campo. Então, num jogo decisivo, o Abel, que era para mexer em uma posição, esculhambou o time do Internacional, mexeu em 3, perdeu o primeiro tempo por 2-0, poderia ter sido mais, aí tentou reagir quando corrigiu, quando botou o Alex, e aí já era tarde, porque o Inter estava diante de um grande time de futebol. Olha, eu era defensor da ideia dos dois volantes, e não tem problema, eu ainda permaneço com essa ideia. Agora, eu não imagino... Estava errado, né? Não, mas é que nem eu com a minha... É tu e o Abel, né? Acho que não é assim, ó. Tem que lutar com o Abel e não reconhece. Mas para um pouquinho, deixa eu terminar de falar, tchê. É que tu fez um nem eu e nem a minha loucura, né, imaginaria que ele ia tirar o Alex do time. Eu gostaria de ter os volantes. Tu tiraria dois quem? Volantes, não, mas tu queria... Tiraria o Rafael Moura e deixaria o Valdívia. Ou tiraria o Valdívia e deixaria o Rafael Moura. Entendeu? Agora o Alex, jamais, até porque o Alex tem aquilo que... Ainda bem que tu não é técnico, Ribeiro. Não, faria pior que o Abel. O Meneghetti, sabe o que a principal lição que o Barcelona nos deu, o grande Barcelona, e que para mim revolucionou o futebol, é mostrar que a melhor maneira de se defender é ter a bola. Claro. Se tu tem a bola nos teus pés, tu encontrou a principal maneira de não ter um adversário no teu campo. Aliás, vamos combinar o seguinte, nenhuma novidade o que fez o Barcelona, porque isso se fazia antes do futebol brasileiro. E aí o que acontece? A própria seleção de 82. O Abel Braga fez exatamente o contrário disso. Para conter o Cruzeiro, ele abriu mão da sua combinação de meio campo, tirando o Alex, para ter mais um defensor. E esperou o Cruzeiro no seu campo. Nos 45 primeiros minutos de jogo, o Cruzeiro esteve permanentemente no campo do Internacional. A estratégia do Inter foi burra e inacreditável. Porque um técnico experiente como o Abel não há como conceber que tenha imaginado que esse esquema pudesse melhorar o Inter. Eu me recuso, Meneghetti, a fazer análise individual na partida. Porque eu não posso cobrar o Valdívia por ter ido mal, se o Valdívia, que é um jogador dependente de uma combinação do meio campo, não ia ter como ir bem na maneira como o Inter entrou em campo. O que o Abel fez no sábado foi exatamente o seguinte: entregar o título para o adversário, para o inimigo. Não há quem possa defender o que o Abel fez no sábado, porque foi um assinte a qualquer um que entenda o mínimo de futebol e sabe que aquilo foi um equívoco gigante. Eu acho que tem duas coisas nesse jogo. A primeira delas é o seguinte: vocês são testemunhas, é verdade que também não vou cometer injustiça. O Abel, quando deu a declaração dizendo que não mudaria, ele tinha a ideia de que o Sacha não sofreria uma lesão, evidentemente, durante a semana. E de fato, o jogador acabou se machucando e ficando fora. E eu defendi muito que, seguindo a linha de raciocínio do Abel, que o Abel não ia alterar muito a ideia de jogar do Internacional, mas ele acabou também pela ausência do Sacha, de repente não acreditando ter uma alternativa para que se aproximasse daquela característica, mudando bastante o time do Internacional. Acho que o Inter perdeu por isso, mas o Internacional também perdeu para um time que é, convenhamos, muito melhor do que o Inter. Mas a prova disso, né, que dava para encarar. Dava que no segundo tempo, dava para encarar, o segundo tempo do perfeito. Dava para encarar, dava para empatar.
dava para empatar e até vencer. Agora, eu tenho que analisar o campeonato em si. Não, é melhor. E nós estamos falando de um time que desde a sexta rodada, ele é o líder da competição. Então, contra isso, tu não pode errar, né? Exatamente. Tu não vai inventar nesse jogo, tu inventa contra a Chapecoense. Mas aí, sabe o que o Abel fez? Tá errado, tá? Mas é aquela velha máxima, o medo de perder tirou a vontade de ganhar. Aí é que está, aí o que mais quando deveria ter arriscado. O Abel desconstruiu a sua história, a sua trajetória. Claro. Primeiro, o time estava dando certo, ele mudou. Segundo, o Abel nunca foi cauteloso, ainda mais contra o líder do campeonato em que tu precisa vencer. Era só alterar uma peça por outra. Mas parei. O Valdívia pelo saco. Nós só cansamos de criticar o Abel quando o Abel dizia para dentro deles. Tá bom, mas estava dando certo, fez o para dentro deles e agora é criticado. Ainda que ele perder, seria uma barbeiragem ribeiriana, porque o Ribeiro defende isso. Que ele trocasse o Sacha por um volante, seria um horror, Ribeiro. Seria um horror, porque só uma coisa óbvia, tu chama um Cruzeiro, que é um time de qualidade, pro teu campo. Qualidade ofensiva. Tu muda o posicionamento do Arangues. Tu teria 3 jogadores da linha de frente. Ele tirou um dos 3 melhores jogadores do time. Pra piorar, ele poderia tirar o D'Alessandro. Aí tava feito. Não. Ele tirou o melhor jogador do time. Hoje. Eu acho que o Arangues, D'Alessandro e Alex é um tripé que tu precisa. Os pilares pode abrir mão. São os homens que controlam a bola, que iam manter a bola no sistema ofensivo do Internacional e iam impedir que o Inter tivesse no seu campo o Cruzeiro o tempo todo. Como é que eu vou cobrar os erros defensivos do Internacional na partida se o Cruzeiro está o tempo todo lá com 5 ou 6 jogadores extra classe? Não, concordo. É claro que vão errar. Concordo contigo, mas tem que se cobrar igual. Tem que se cobrar igual. A defesa do Internacional, ela vem comprometendo. Mas aqui, só tem uma coisa. Mas o Inter ficou tantos jogos sem tomar gol, mas vem comprometendo. Vamos tentar no individual perde sempre. O pênalti que o Juan fez é algo inaceitável para um jogador com a biografia dele. Vamos tentar entender, né? Porque, claro, a gente já chegou ao diagnóstico de que o Abel errou. Pronto, acho que o próprio Abel já sabe. Menos tu, né? Tá. Não, o Abel faria o mesmo. E vou dizer mais. Eu acho que ele errou. O Abel disse na sua coletiva o seguinte: se o Wellington Paulista não tivesse se machucado, ele ia fazer pior. Jogar os dois. Iam jogar os 2 centroavantes. Ou seja, ia ser pior ainda. Mas não jogaria o Abel passou pela cabeça do Abel. Cogitamos aqui, né? Eu falei, eu levantei essa tese, cogitamos aqui. Ele tinha usado já 2 centroavantes que ele poderia usar. Mas não jogaria com 2 volantes. Passou pela cabeça do Abel 30 estratégias, todas erradas. Aí que tá. É aí que eu queria chegar. Nós já diagnosticamos. Vamos lá, chegou antes. Já diagnosticamos. O Maldado chegou antes disso. Tu quer chegar e já chegou. É um reconhecimento. Todos nós achamos que o Abel errou. De diferentes formas, mas chegamos ao mesmo resultado. Agora, vamos tentar entender por que o Abel fez isso. Né? Vamos tentar entender. E a minha conclusão inicial... Quem tem que tentar entender, na minha opinião, são os dirigentes do Inter. Se alguém tiver peito para chegar hoje, eu não consigo ver, nem o Marcelo, nem o Giovanni Luigi, chegar no vestiário e assim, o que tu inventou no jogo decisivo? Pois eu tenho 2 leituras para fazer sobre isso com dúvidas. A primeira, neste momento, treinador, especialmente com o histórico que o Abel tem, sempre quer tirar um coelho da cartola. Se sente meio assim onipresente, entendeu? A gente vê a tranquilidade do Abel. Ele tirou do jogo. Tirou no jogo o coelho da cartola. Não, ele tirou assim, uma coisa mágica, vou fazer isso e de repente vai ser Tá bem, o Ribeiro, quando dá certo isso aí, tu é elogiado. Quando dá errado, tá bom. Você é criticado. Só que eu tô com uma pulguinha atrás dos meus poucos cabelos aqui. Será que, contrariando toda a característica que a gente conhece do Abel, não foi desta vez que houve uma pequena interferência da direção? Olha, baseado eu tenho muito mais subsídios para entender que o Abel errou por conta dele, por conta do que eu vejo o Abel fazer. O Abel está errando o ano todo. Mas olha aqui, ó, o que o Ribeiro está falando, até eu não estou responsabilizando a direção, mas não é nenhum absurdo, tá? Porque o Abel mudou radicalmente a forma dele. Ele não é assim, ele cara. Antes do jogo, com todo mundo à disposição, ele foi claro, eu não pretendo mudar nada e vou jogar da mesma forma que eu estou jogando. Por que ele mudaria agora? Bom, e aí, não é de se duvidar. Ele disse, o Abel, gente, o Abel começou, deu uma entrevista para o nosso repórter antes de começar a partida, dizendo, vou jogar com 2 volantes, vou jogar com 3 volantes, mas prestem atenção, porque eles não vão ficar, eles vão jogar, eles vão para frente. Não aconteceu nada disso, até porque não tem nem características para isso. O Abel não sofre interferência, sabemos, nem para o bem nem para o mal. Não sofria.